Olá, hoje nós vamos conversar sobre a intervenção nutricional no grupo particularmente especial de pacientes, que são os pacientes em cuidados paliativos. Então, eles têm algumas características diferentes, mas que não impedem a nossa atuação como nutricionista. Normalmente, a gente fala muito em qualidade de vida em cuidados paliativos, porque é o principal desfecho medido quando se fazem estudos para avaliar o impacto de qualquer intervenção e também da intervenção nutricional nesse grupo de pacientes especificamente. Então, vamos entender, será que a nossa intervenção nutricional pode melhorar a qualidade de vida desses doentes? Como que a gente caracteriza esses pacientes? Então, são pacientes que têm alguns tumores que a gente já conhece características relacionadas à sobrevida desse paciente. Então, ou porque tem a ver com a agressividade do tumor, ou porque a gente já sabe que aquele tipo de tumor ele não responde muito bem ao tratamento que hoje é padrão e que é o padrão conhecido para o seu tratamento, então não se responde muito bem, ou até por características dessas células, são tumores que a gente já conhece que tem alta chance de metástase. Então, por isso, são tumores que a gente fala que são mais agressivos ou que já vão ter um impacto na sobrevida que é mais conhecido. Então, mesmo às vezes, quando se fala em cirurgia, mas é um tumor operável. Às vezes, mesmo quando se faz uma cirurgia nesses tipos de tumores, a gente sabe que a sobrevida ela pode ser de meses, né, de poucos meses. E aí, nesse caso, o que o paciente em cuidados paliativos mesmo que seja um tumor operável, ele vai passar por uma jornada de processos, ou já vem passando quando a gente faz esse primeiro atendimento, e que vai desde enfrentar efeitos colaterais de um tratamento, de uma terapia que é tóxica, mesmo não sendo curativa, muitas vezes a gente precisa implantar, o paciente precisa fazer uma terapia de tratamento, né, um tratamento que não tem ação curativa, mas que tem ação paliativa e para controlar esses efeitos, esses sintomas. Mas muitas vezes essa terapia, quando ela é tóxica, ela pode causar efeitos colaterais. Ou às vezes é um paciente que já tem uma jornada de, ele está participando de um ensaio clínico, de uma pesquisa, de um ensaio de fase 1 ou fase 2, então ele tem que ir para o hospital, voltar, fazer isso. Ele pode ter participado de um estudo, pode ser um paciente que está num protocolo de estudo e a gente precisa conhecer, ou pode ser um paciente que não tem, ou depois de uma cirurgia, ele não tem indicação ou não é candidato a nenhum tipo de tratamento além dos cuidados de suporte de vida. Então, por isso que é legal a gente estudar esse grupo de pacientes e estudar um pouco a nossa intervenção, porque às vezes falar em saúde para esse grupo de pacientes ou falar em qualidade de vida se torna bastante desafiador para qualquer profissional e para a gente da nutrição também, que precisa desenhar, né, que precisa estar perto do paciente, que precisa traçar um plano de cuidado que vise uma assistência oncológica de qualidade, independente da fase do tratamento ou do objetivo do tratamento. Então, a gente vai ouvir do nosso paciente alguns relatos de sintomas físicos que podem acontecer em qualquer paciente com câncer, mas também o que talvez a gente encontre bem diferente nesse grupo de pacientes são sintomas como depressão, como ansiedade frente ao futuro, o que vai acontecer, eu não vou fazer nenhum tratamento, e aí, como que eu vou controlar esse tumor que está aqui dentro, qual que é a minha expectativa de vida, como que os médicos tratam isso, e tudo isso pode comprometer a saúde do nosso paciente, seja a saúde psicológica, seja a saúde emocional, e como a gente já vem discutindo algumas vezes e observando, isso não é só inerente ao paciente que está com esse tipo de doença, mas também todo mundo que convive com ele, né? O paciente não é sozinho ali naquele cenário social. Então, os familiares, amigos, eles convivem com essa situação também de ansiedade, de impacto na saúde psicológica e emocional. A Organização Mundial de Saúde, ela define muito bem cuidados paliativos como uma abordagem profissional, né, uma abordagem de intervenção, mas que vise melhora da qualidade de vida, e não só do paciente, mas dos seus familiares também. Então, qualquer doença que ameace a vida, ela precisa desse suporte paliativo para qualquer doença que ameace a vida, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida na prevenção e alívio de sofrimento, principalmente quando a gente fala de dor.
Então, às vezes a gente pensa cuidados paliativos, pensa a dor, e isso é englobado na definição da Mundial da Saúde, para que se identifique e se avalie de maneira precoce a dor e para que a gente institua tratamentos que sejam impecáveis para resolver esse sintoma, aliviar esse sofrimento. Então, não só da dor, mas outros, mas a dor é bastante explorada porque tem a relação, né, e pode ter impacto com problemas desde a questão física, psicossocial e emocional do paciente. Todos os outros problemas também devem ser olhados e o que a gente quer trazer aqui é que não se esqueçam que falar em cuidados paliativos é pensar em melhora da qualidade de vida e não só para o paciente. Então, segundo a ASCO, que é a Sociedade Americana de Oncologia Clínica, esse tratamento chamado de cuidados paliativos, ele já deveria ser apresentado ao paciente de forma bem precoce. Então, dentro das 8 primeiras semanas após o diagnóstico ou o quanto antes possível, né? Assim que a gente fez o diagnóstico de uma doença avançada, como eu te falei, como a gente comentou, né? Tem a relação com algumas características das células tumorais de resposta ao tratamento. Então, assim que se faz um diagnóstico de um tumor conhecido, já deveria ser envolvido o paciente e seus familiares num grupo de cuidados, de tratamento de cuidados paliativos. O que a gente vê na prática é que isso não ocorre de forma tão precoce assim, apesar de serem conhecidas essas características de um tumor mais agressivo. Então, quando se fala em estudos ou que a gente vai buscar lá, quando eu fui estudar um pouco mais sobre isso, quando a gente vai olhar intervenção nutricional ou qualquer outro tipo de intervenção, acaba que sempre o desfecho primário é ouvir, entender, né, e avaliar se essa intervenção conseguiu mudar a qualidade de vida ou o bem-estar do paciente em cuidados paliativos. Então, a qualidade de vida tem muito a ver com a percepção individual do paciente. Então, o que ele considera, como que ele se vê dentro daquele cenário da vida dele, qual que é o contexto que ele está envolvido, tanto o contexto cultural como os valores, como ele se relaciona com os objetivos, com as expectativas que ele tem da vida, quais são seus padrões, suas preocupações, além desse tratamento ou além daquela internação. O bem-estar, ele é uma percepção, pode ser objetiva ou subjetiva, que está relacionada à melhora da função psicológica, da saúde física, dos sintomas relacionados a um tratamento oncológico. Então, sempre se fala em qualidade de vida, que às vezes é mais, apesar de ser uma percepção individual, às vezes é mais fácil mensurar que o próprio bem-estar. E aí, quando a gente fala da nossa intervenção como nutricionista, será que aquilo que a gente desenhou para o hospital todo, para o meu paciente que eu atendo no consultório, que não é paliativo, será que ele também se aplica para o paciente em cuidados paliativos? Como que a gente otimiza o nosso aconselhamento ou a nossa intervenção nutricional? Então, sempre, independente se paliativo ou não, é importante que a gente entenda o paciente como um todo. Mas no grupo de cuidados paliativos, isso ainda é mais evidente. Então, é legal a gente sempre enxergar o paciente não só como aquilo que ele traz da preocupação que eu vou falar em nutrição, mas envolto a todas aquelas preocupações que ele traz, existe um cenário de cultura, de crenças, de valores, de expectativas, de desejos, de vontades, também relacionados à alimentação. E por que não, né? E a gente precisa entender qual que é o impacto do diagnóstico de um câncer numa fase ou de uma forma já avançada ou de características agressivas, o que isso mudou. E aí no comportamento, inclusive no enfrentamento, na questão alimentar, o que mudou para o paciente e para o seu familiar. Então a gente, num primeiro momento, ouve, entende, traça um plano de cuidado, né, que contemple todas essas questões, voltados para a alimentação, com certeza, mas que contemple essas questões, e nem sempre a gente vai pensar numa terapia nutricional, que às vezes ela é bem indicada até, mas nem sempre aquela terapia mais invasiva vai trazer resposta. Por quê? A gente tem que voltar sempre para o que melhora o sintoma do nosso paciente. Então, o que vai melhorar o sintoma? É uma terapia invasiva? Porque não é que é proibido fazer um tipo de, uma passagem de sonda, uma terapia parenteral, não. O que a gente tem que entender é que quando eu desenho o plano de cuidado e que vou considerar as características do meu doente, é entender se isso vai melhorar aquele sintoma que o afeta.
Então, quando você ouve o seu paciente, ele fala que o que mais lhe preocupa, o que mais lhe atrapalha é isso, a nossa intervenção tem que ser focada para aliviar, lembra como o conceito da Organização Mundial da Saúde é aliviar esse sofrimento. Então, a gente não pode deixar de lado o que o paciente espera, não é o que eu espero ou o que eu tracei de meta, é o que o paciente espera e o que vai trazer isso de benefício, né? Essa intervenção vai trazer de benefício para ele. É importante que às vezes a gente esquece que definir, avaliar, intervir não é uma ação de um momento. Eu preciso desenhar reavaliações periódicas, principalmente porque isso vai sempre mudar. Esse cenário de um paciente com uma doença avançada, ele pode mudar a qualquer momento, ou em função de uma melhor ou resposta ou não a um tratamento paliativo, mas pode mudar. Então, a gente não pode prescrever, orientar, aconselhar e esperar muito tempo para reavaliar, porque a gente pode virar uma conduta, uma intervenção nutricional fútil, que não traz sentido e não muda a vida do nosso paciente, não altera a qualidade de vida, não alivia sintoma, porque às vezes a gente nem consegue mudar a qualidade de vida geral, né, no total. Mas a gente não pode deixar que isso leve muito tempo para ser reavaliado. Então, normalmente, quando a gente trabalha em oncologia, a gente fala muito do peso, o peso do paciente, o que preocupa, quanto ele perdeu de peso. Talvez essa preocupação não é a que mais vai iluminar ou direcionar as nossas condutas, porque isso acaba sendo algo que sim, tem impacto na qualidade de vida do paciente, na rotina que ele tinha de atividade de vida diária, que acabam sendo comprometidas, mas também acaba sendo um fator bastante estressante, porque todo mundo pergunta quanto você pesa, quanto você está pesando, quanto você perdeu de peso, e isso com certeza está associado com o avançar da doença. É resultado de um desequilíbrio de ingestão? Do que você ingere, com o que você gasta, com o impacto das alterações metabólicas e catabólicas ali daquele tumor que não está sendo tratado, sim, né? O processo inflamatório que está instaurado numa doença avançada, ainda mais pronunciado, e um tratamento curativo, sim, pode ser feito disso. Pode ser feito que o paciente também, junto a tudo isso, ele acaba se alimentando menos, pela presença de sintomas, e isso vai impactar, sim, na perda de peso. Por isso que muitas vezes, se a gente pensa em intervenções nutricionais invasivas, que podem, como eu disse, ser justificadas ou não, mas se eu penso, eu vou intervir para mudar o peso, provavelmente essas terapias invasivas, a curto prazo, elas não vão ter nenhum efeito. Então, por isso que é interessante a gente pensar a curto prazo. Qual tipo de terapia nutricional eu indico? E se isso vai ser interessante para o meu paciente, né? O quanto isso vai promover melhora na qualidade de vida. Algumas revisões trazem só o impacto da intervenção nutricional e qualidade de vida. A Cochrane publicou em 2011 uma revisão que ela levantou 15 estudos para falar em intervenção nutricional e qualidade de vida, mas apenas um desses 15 estudos falava do impacto que teve você aumentar a ingestão calórica, por exemplo, desse paciente e melhorar desfecho. Então, era um estudo que envolvia pacientes com câncer de pulmão e colo retal que não foram tratados e eles foram divididos em 3 grupos. Essa intervenção durou 12 semanas, desde o início do diagnóstico, né, do início do tratamento antineoplásico, que não era com intenção curativa, mas quando eles começaram a fazer um tratamento, eles foram acompanhados e foram divididos em 3 grupos. Os autores dividiram em grupo 1, que eles recebiam um aconselhamento nutricional, então eles eram orientados sobre uma terapia nutricional oral, quando era necessário, se era necessário uma enteral ou parenteral, para atingir aquelas ofertas, as necessidades calóricas e proteicas dele. O grupo 2 também era uma intervenção nutricional, só que aí ela era mais objetiva, voltada a aumentar a ingestão proteica a ponto de chegar a 25 do valor energético total da dieta. E suplementava alguns oligoelementos, como magnésio, zinco, para tentar estimular e ajudar essa intervenção nutricional. E o grupo 3 era o grupo controle, que não recebia nenhum tipo de intervenção ou aconselhamento e que os pacientes poderiam se alimentar da forma como já vinham fazendo à vontade. Mas foi difícil concluir, apesar, né, dos 15 estudos, só esse tentar avaliar a ingestão calórica ou proteica e o impacto em qualidade de vida.
a gente não consegue chegar a conclusões muito assertivas porque os autores não trazem como foi feito o cegamento dos participantes, né? Então, se isso foi, eles não sabiam quem estava em cada grupo, como que foi feita essa análise. No estudo que eles trouxeram nessa revisão, eles incluíram só pacientes com câncer de pulmão, que eram 96 pacientes com câncer de pulmão. Mas eles mostraram, né, mesmo tendo alguns viés de desenho do estudo, que essa revisão da Cochrane aponta muito bem, eles concluem que a intervenção nutricional foi efetiva para aumentar a ingestão calórica durante o tratamento da quimioterapia nesse grupo de pacientes. Mas o que eles viram? Que não teve efeito no peso. Então, como a gente mostrou, para a gente falar em mudança de peso, eu vou levar um tempo muito maior do que, às vezes, a clássica sobrevida característica daquele tipo de tumor. Então, os pacientes até daqueles 2 grupos de intervenção que eu falei para vocês, que um era uma intervenção geral e outro era mais objetiva, focada no aumento proteico, eles até perderam menos peso no primeiro mês ali do tratamento, mas isso não foi diferente significativamente do grupo controle, que não recebeu nenhum tipo de intervenção. Qualquer outro desfecho que tinha relação com sobrevida ou qualidade de vida, ele não foi modificado em função dessas intervenções propostas. Então, só para sinalizar que falar em peso como meta para a nossa conduta em cuidados paliativos pode ser algo um pouco arriscado e talvez a gente não vai trazer nenhum conforto, pode até gerar mais impacto e mais sofrimento para o nosso paciente se a gente pensa em definir isso como meta. Eu acho que isso não tem que ser levado em consideração. Um artigo que eu acho bem legal também do ano de 2020, do Bosetti, ele traz um questionamento que inclusive é o título do artigo dele, falando, será que existe espaço para falar de nutrição em cuidados paliativos? E aí ele traz alguns estudos que falam que sim, existem benefícios de você ter uma melhor adesão à terapia nutricional em alguns domínios de qualidade de vida, que a qualidade de vida normalmente os autores trazem um índice global de qualidade de vida, um score, mas ela também pode ser separada e analisada em grupos menores, em subgrupos, então ou com relação a sintomas ou a questões financeiras, então dá para separar impacto, né, social e analisar separadamente. Então, a adesão à terapia nutricional, ela mostra benefícios em alguns desses subgrupos, mas, normalmente, o que o Bosetti traz, o que se a gente for pesquisar a gente acaba encontrando, é que tem muito mais estudos em nutrição parenteral, porque ela tem relação de prolongar a vida, né, ou gerar essa sobrevida em pacientes desnutridos em cuidados paliativos. Porque quem são esses pacientes que têm indicação de parenteral nesses estudos? São pacientes que têm uma doença incurável e que por algum motivo, ou do avançar da doença, né, a própria obstrução física, por exemplo, eles têm uma desnutrição. Então, o que a parenteral é bem indicada nesse grupo e até ela tem desfecho de melhorar a sobrevida em função dessa indicação. Mas o que aí, esses artigos que acabam sendo em sua maioria em nutrição parenteral, eles não conseguem mostrar se houve mudança na qualidade de vida? Às vezes houve num primeiro momento, mas será que essa qualidade de vida é mantida por muito tempo? Então, se eu pensar num exemplo de um tumor avançado, que ele chega a ser um tumor obstrutivo em nível intestinal, e que aí o paciente não consegue se alimentar, não consegue ingerir nada por via oral, né, ou enteral, porque é uma obstrução. Então, usar uma parenteral nesse caso, eu posso até permitir um descanso para o trato gastrointestinal. Isso vai gerar um conforto para o paciente, porque ele não vai ter sintomas ali daquela obstrução e tentar se alimentar. E se for um paciente com tumor que avança muito rapidamente, ele é desnutrido, a gente vai ver efeito muito legal e interessante do uso da parenteral em prolongar a vida desse paciente. A gente ainda não sabe dizer com certeza se essa vida, né, se esse tempo de vida prolongado é um tempo de vida com qualidade de vida, porque isso não é sinônimo. Né, ter uma sobrevida maior nem sempre significa que eu tenho uma melhor qualidade de vida. Isso a gente não pode esquecer, inclusive a questão de muita discussão ética com relação à indicação de parenteral e o quanto ela consegue prolongar a sobrevida. Será que isso que vai fazer a diferença para o paciente em cuidados paliativos numa fase de vida, numa fase, né, da doença mais avançada, uma fase final de vida?
Lógico, se o paciente está recebendo um tratamento paliativo, uma quimioterapia, por exemplo, em caráter paliativo, e se esse tratamento paliativo vem levando a uma melhor qualidade de vida, a gente não pode negligenciar uma intervenção nutricional que corrobore com esse caminhar do tratamento oncológico. Então, a gente vai tratar o sofrimento, a dor, o sintoma, mas a químio mesmo sendo paliativa já vem trazendo melhora da qualidade de vida. Então a nossa intervenção, seja ela invasiva ou não, ela não pode ser deixada de lado só porque às vezes a gente ouviu, é um paciente em cuidados paliativos, então, esse eu não posso seguir as orientações de intervenção. Não, hoje existem diversos consensos de diretrizes, inclusive, para esse grupo de pacientes. Então, é muito difícil, a gente pode estudar bastante sobre o assunto, mas é mais difícil falar numa relação direta de nutrição, terapia nutricional e qualidade de vida para esse grupo de pacientes com câncer avançado. Porque as intervenções são muito diferentes, os grupos de pacientes, o tipo de tumor é diferente, às vezes o tipo de intervenção não é padrão, ou eu não consigo separar, eu só fiz uma intervenção para falar em aumento proteico, então foi bom, só em calorias, nem me preocupei com proteína. Vai ser difícil a gente encontrar uma intervenção isolada, até porque, às vezes, eticamente, eu nem consigo separar um grupo com uma intervenção e outro não. Às vezes a gente não usa ferramenta padronizada para comparar um estudo com o outro, ou eu uso uma ferramenta que aqui no Brasil ela não é validada, por exemplo, e muitos estudos não trazem informação de grupo de cuidados paliativos, não trazem informação se eles separaram o grupo, como que foi feita a randomização, e aí por mais que tragam resultados interessantes, a gente meio que fica com o pé atrás para pensar se eu posso extrapolar aquilo que está no artigo para a minha prática clínica. Mas o delicado de se falar em paliativos é que normalmente eu vou trabalhar com um grupo de doença incurável. Então, quando eu penso uma doença incurável, provavelmente o desfecho tende a ser mais negativo e talvez mais rápido. Então, se a gente pensar tudo que pode impactar em qualidade de vida desse paciente com doença incurável, talvez eu não consiga mudar muito o rumo, ou a avaliação desse paciente nos últimos 2 ou 3 meses antes do óbito. Então, independente de qualquer intervenção, e por isso que é difícil provar isso mesmo, com todos esses viés que eu falei, mesmo em estudos bem desenhados, muitas vezes essa fase avançada, um câncer incurável, e essa fase mais próxima ao óbito, qualquer intervenção que possa ser feita provavelmente não vai trazer nenhum resultado positivo. Então, o que é importante, a gente destacar aqui dessa nossa conversa? Entender o que a gente está dizendo de cuidados paliativos não é um cuidado de fase final de vida, é um paciente que não tem indicação de um tratamento que realmente leve à cura, ou que tenha intenção curativa, mas que ele pode estar envolto em sintomas e que a gente tem que entender se a intervenção nutricional ela vem para somar, até porque às vezes ele pode estar fazendo um tratamento antineoplásico que já vem melhorando, então por que não intervir? Ou se ela vem até para piorar, e aí ela pode se tornar uma conduta fútil. Como que isso eu sei? Primeiro, acompanhando e avaliando. Tem orientações para indicação inicial, mas como a gente conversou, é importante reavaliar periodicamente, constantemente, porque o paciente pode mudar, o sintoma pode mudar, e às vezes aquilo que você orientou, a intervenção que você fez, já não pode ser tão efetiva quanto era. Então, o importante mesmo é a gente pensar nesse suporte nutricional, não piorando a qualidade de vida daquele paciente, ouvir o paciente. Então, o que mais atrapalha? O que ele quer que melhore naquele momento? E aí a gente intervir buscando aquela melhora com a intervenção nutricional, que pode ser invasiva ou não, não é porque ele é paliativo que não pode ser invasiva. Então, lembrar sempre, que as intervenções, às vezes voltadas para parenteral, com o objetivo de prolongar a vida, pode funcionar principalmente melhorando qualidade de vida naquele paciente que já é desnutrido e que a desnutrição ou que a qualidade de vida dele está muito mais impactada ou piorada, ou isso atrapalha muito mais ele em função dele não poder comer do que o próprio avançar da doença, do que a própria progressão da doença. Então, se o que atrapalha ele é o fato de não comer e não o avançar ou outros sintomas, a terapia nutricional, mesmo que seja parenteral, ela é bem estudada e bem indicada nesse grupo de pacientes.
Ainda faltam muitos estudos na literatura que nos oriente de forma melhor, mas o que a gente pode avaliar sempre em conduta em oncologia é olhar o paciente como único, porque ele é único, sim, você só tem aquele paciente com aquelas características, e ouvi-lo, né? Às vezes a gente tem um plano de cuidado traçado para aquele grupo de pacientes, mas a gente precisa mudar nosso plano, a gente precisa ouvir o paciente, explicar para ele por que eu vou fazer uma intervenção se ela for mais invasiva, qual o benefício daquela terapia e, mais importante, quando a gente indica, acompanhar resultados. Ah, eles existem em cuidados paliativos? Existem, a gente mostrou, né? Eu trouxe aqui pelo menos a revisão da Cochrane de 2011 e o artigo do Bosetti, agora de 2020, que falam de nutrição, que há espaço para falar de nutrição em cuidados paliativos. Então, existem resultados, identifique, mas principalmente reavalie periodicamente seu paciente. Então, só assim a gente consegue entender o quanto a intervenção nutricional pode contribuir com a melhora da qualidade de vida e o bem-estar do seu paciente.